Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu me achar aqui. Olá, tô me achando. Alarcon entrou. Aí solicita para você entrar no meu, para você participar do vídeo. Cada dia é uma aventura nova, gente. Vamos ver. Pronto, o Alarcon enviou uma solicitação. Oi, Vanessa. Vanessa, você é maravilhosa para controlar meu tempo. Oi! Oi! Boa noite! Boa noite. Caraca, você foi o único que até agora eu consegui de primeira entrar e deu super certo. Muita energia. É energia. A energia é sempre boa, né? Mas que milagre! Tudo Bom, bem? tudo bem. Deixa eu colocar aqui o cronômetro para apitar, porque senão a gente vai se perder no tempo. Tá bom. E controlar tempo não é uma coisa forte para mim. Você sabe disso. Ai, tô nervosa, tô me tremendo aqui. Ué, por quê? Frio na barriga, frio na barriga. Nada. Oi, Theo. Marcinha. Oi, gente. Oi, Pedro. Oi, Theo. O pessoal vai entrando. Pipoca tá aqui latindo absurdamente, ela acabou de jantar. Aham. E aí, como é que você tá? Tudo bem. Tudo bem. Acho que é um processo bem longo Sim, aí pela frente. sim. Tô muito feliz. Eu também. Tô me sentindo me arrumando pra ir pro samba. Passei maquiagem, botei um batom. Eu também fui tomar banho. Oi, Raquel. Calma aí rapidinho, gente. Pipoca, meu amor. Bom, o pessoal tá entrando. Vai ficar participando com a gente. É porque assim, eu sempre faço no quarto. Mas hoje eu queria um ambiente diferente, sabe? Com um abajur lindo. Com o que a gente trouxe lá do Peru. E aí fica na sala. E aí não tem como, ela não fica presa no quarto. Então, vamos no que dá. É verdade. Oi, Kelly, Edna, JP. Bom, o pessoal vai entrando. E a gente vai se organizando aqui. Manda pipoca pro telhado. Pois é, boa ideia, Raquel. Ela ama ficar no telhado, ela fica super quietinha no telhado. Hoje deu certo, JP. De primeira, deu certo. É energia. Oi, Ian, boa noite. Oi, Ian. Bom, o pessoal vai entrando. Fernanda, Quinha, minha prima. Fernanda. Oi, Ricardo. A Fê reativou o Instagram só para ver essa live, viu? Ah, que honra. A minha sobrinha, Renatinha. Ah, que bom. Que coisa boa. Muito É bom, reúne muita gente boa, bacana. Pois é. Fico muito lisonjeado. Mesmo à distância, né? A gente não consegue estar perto, mas acho que o bom da tecnologia é que ela aproxima a gente, né? Pois é, Nath, assim, acho que desde que eu vim embora daí, que eu tenho me aproximado muito das pessoas, né? Por conta dessa tecnologia, assim. E faz você ser acolhido, né, também. Com certeza. Acho muito bacana. Com certeza. Gente, o latido da pipoca tá atrapalhando muito? Porque assim, ela vai ficar latindo. Eu não sei o que fazer, não sei brigar com o cachorro.
Não tem mudado. Tá atrapalhando muito o latido dela? Tá dando pra ouvir daí, baby? Pra mim tá tranquilo. Ah, então tá bom. E assim, a gente muitas vezes tá... Show, obrigada, Fê. Então, assim, a gente muitas vezes tá perto, né? Mas a gente não vê as pessoas, né? Então, a tecnologia, ela consegue trazer isso pra gente, né? E eu acho que a gente, por estar muito em casa, não estar vendo as pessoas, até enfim, a internet, né? Ela acaba aproximando, né? Esse é o lado bom, né, da internet. Pois é. A Quinha tá lá demais, pipoca, não? Vocês não têm noção. Porque eu tô na poltrona dela, entendeu? Ela já acabou de sentar Tereza! Aqui, ó. Beijo, Tereza. Oi, tia. Ricardo. Então, assim, vamos começar. Vamos sim. Você quer começar por onde? Por onde você quiser. Hoje você é meu convidado, você pode tudo. Você quer começar falando, né, da sua vinda para cá, né? Para quem não te conhece, para entender um pouco da sua história. Sim. Eu fui para o Rio em 2011. Acho que foi 2011. 2011. Foi 2011, isso. Foi final de 2011. E ao longo desses anos eu fui para trabalhar na Firjan, não sei se todos sabem. E ao longo desses anos eu fui crescendo na medida do possível e fui acumulando função, acumulando tarefa, atividades. E quando foi em 2018, chegou um momento que eu tive uma depressão grande. E comecei a entrar num questionamento, né, pessoal. Assim, por que eu estava fazendo o que eu fazia? Para que eu fazia? E essas coisas elas foram somando, na verdade. Eu sempre tive uma alimentação não tão regrada, mas também não era tão livre. Assim, eu comia verdura, comia fruta, mas também não evitava comer pastel, comer sanduíche, essas coisas. Sorvete, sempre adorei sorvete. E eu acho que eu acumulei, a gente vai percebendo que vai acumulando durante muito tempo, né, Nath? Com certeza. Eu acho que esse acúmulo, ele veio, que juntou com essa depressão, que juntou com crise de pânico, com crise de ansiedade, que me deu também. E culminou quando eu saí da Firjan já o ano passado, em 2019, em abril, isso. Quando foi em julho, eu tive um AVC. Isso eu já estava empregado no outro emprego, já estava com outra cabeça. Mas eu acho que o acúmulo de tudo isso fez com que o cérebro não aguentasse. Desse tilt. E foi difícil, mas é muito desafiador, né? Para quem me conhece de antes, assim, percebe que eu era um pouco mais agitado. Eu não consigo ter algumas agilidades que eu tinha como antigamente. Mas foi um baita susto, Renata. Mas que deu tudo certo. Eu até separei aqui o laudo que eu achei interessante. O que aconteceu comigo foi um AVC no lado esquerdo. Qual a idade, baby? Perguntaram aqui. Qual a sua idade? Eu tinha 41 anos. Acho que foi a minha grande salvação, foi ter 41 anos. Porque se fosse mais para frente, eu não sei, acho que... Enfim. Mas foi do lado esquerdo e ele media 3 centímetros por 1,7. E nesse período do AVC, eles fizeram... Eu passei quase um mês no hospital, internado,
e passei por 3 hospitais diferentes. E aí, quando eu fiz a cirurgia do AVC, eles descobriram que eu tinha um outro aneurisma. Na verdade, outros 2 aneurismas. E aí eu fiz a cirurgia. Com 1 mês depois eu fiz a segunda cirurgia para colocar um stent para o outro aneurisma. O AVC foi hemorrágico. Eu vou explicar depois, né? Porque tem muita gente que é leiga, não conhece, né? Mas eu vou explicar. Mas vai contando, vai contando. Aí operei o segundo aneurisma, que colocou um outro stent, e tem um terceiro aneurisma ainda instalado, que ele é de 2 milímetros. E eu estou convivendo com ele para ver se o medicamento reduz ou como é que a gente vai fazer mais à frente. Mas nesse período foi uma transição de 180 graus que minha vida mudou. Né? E eu sempre fui muito ativo, muito agitado, em termos, né, Natália? A gente andava na rua de braço dado, eu na frente e o Alarcão atrás. Ele me gravava e eu puxava ele. Então, assim, o ser muito ativo depende muito do referencial, né? Mas eu me achava ativo, assim, sim. ágil para pensar, para responder, para falar. E hoje eu não vejo essa agilidade. Essa é uma das primeiras questões. Acho que a mudança na minha alimentação ela foi fenomenal nesse período de adaptação do AVC, porque eu passei a comer muita verdura, muita fruta. Eu ainda tô gordinho, tá? Só esclarecendo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A gente não muda. A pandemia, não acompanhou nada. Mas é isso, assim, a mudança tem que ser gradativa, né? E a gente não muda de uma hora para outra, né? A gente tem o nosso corpo ele tem um histórico de uma vida inteira, né? Então não dá pra gente começar a mudar e querer que tudo se resolva, né? É um passinho mesmo de cada vez, né? E esse histórico, assim, Nath, que eu vejo que ele foi muito importante no AVC em si, que foi o que me deixou bem. Porque eu tive o lado direito comprometido, ele baixou o rosto, tenho sequela nas pernas, por conta que fiz cirurgia por catéter, e algumas sequelas mínimas, mas que incomodam, sabe? Tipo a escrita, que eu tenho dificuldade na escrita, na fala. O primeiro mês foi só fisioterapia na face. Muita fisioterapia na face. E a partir do terceiro mês, do segundo para o terceiro mês, quando eu mudei para cá, foi que eu comecei nas pernas de forma muito intensa, e aí fui recuperando aos poucos os movimentos. Tanto que quando eu começo a falar muito, vocês vão perceber que minha fala vai ficando meio travada aqui um pouco. Mas, no geral, hoje eu considero que eu tenho uma melhor qualidade de vida do que quando eu morei aí no Rio durante esses 10 anos, quase. Sabe? Porque é uma vida muito agitada, muito corrida, viajava muito, era muito estresse. E hoje eu percebo que o mínimo de estresse que eu tenho me dá muita dor de cabeça, porque nesse período de recuperação são muitos altos e baixos. Como se fosse uma onda por ciclos, sabe, Nath? Tem dia que eu tô muito, muito bem, tem dia que eu tô muito, muito mal, e aí vou
Isso tem melhorado, mas ainda acontece. Eu vi que uma média de recuperação para AVC está em torno de 3 a 4 anos. Então, vou fazer 1 ano ainda. Então, graças a Deus, eu percebo que eu me recuperei muito bem. E isso por conta de todo o apoio que eu tive da minha mãe, que foi para lá, cuidou de mim durante 4 meses, 4, 5 meses no Rio, por conta da alimentação, sabe, por conta de uma série de fatores, de atividades físicas, de pilates, de yoga que eu estava fazendo. Tudo antes da pandemia. A pandemia veio, deu uma parada em muita coisa, né? E agora é uma outra fase de vida. Sabe, Nath? E aí é realmente repensar como que eu posso estar me estruturando para melhorar, para ter uma melhor qualidade de vida daqui para frente. É isso aí. Posso compilar tudo? Pode. A Tati perguntou como que a gente pode evitar um AVC, né? Ela perdeu uma amiga com 30 anos com AVC hemorrágico. E aí o Marcos perguntou... Gente, se quiserem mandar, manda a pergunta na interrogação, porque se começar a mandar muito, eu me perco aqui. Ruim de tecnologia. Quais as razões apontadas pelos médicos como causador do AVC, se é genético, alimentação, sedentarismo ou tudo isso junto, né? E aí, só para explicar, né? O AVC é o derrame, né? O derrame é o nome popular, o AVC é o nome mais científico, e tem o nome AVE também, né? Que foi o que o Alarcon teve, que é o acidente vascular encefálico, né? Que abrange uma área maior, né? Mas assim, a gente usa o AVC, que é o termo mais comum, né? Mais conhecido. Então, assim, tem 2 tipos de AVC. O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O AVC isquêmico é quando tem alguma obstrução. Então, o oxigênio não consegue chegar para nutrir as células do cérebro. E aí, essas células, como elas não recebem o oxigênio, elas acabam perdendo a função, elas acabam morrendo, né? A maior parte dos AVCs são os AVCs isquêmicos. A grande parte, 85% mais ou menos, são os AVCs isquêmicos. E aí tem o AVC hemorrágico, que foi o AVC que o Alarcon teve, né? O percentual é bem menor, mas assim, a chance da pessoa ir a óbito é muito maior pelo AVC hemorrágico, né? E aí uma das causas pode ser o aneurisma, por exemplo, que era o que o Alarcon tinha e ele não sabia, né? Então ele conviveu com esse aneurisma muito tempo sem saber, né? E aí... Tanto, Nath, que eu sempre tive muitas dores de cabeça durante toda a minha vida e eu nunca investiguei. Então, assim, eu achava normal, assim, ter dor de cabeça. Eu ia dormir com dor de cabeça, acordava com dor de cabeça. E eu acordava, não tomava café da manhã. Durante muitos e muitos anos foi assim. E hoje é que eu percebo... Foi muito louco, porque assim que eu fiz a cirurgia, eu acordei sem dor de cabeça. Eu comecei a reconhecer os caramba, como assim que eu tô acordando sem dor de cabeça? Eu estava convivendo com a dor há tanto tempo que eu não reconhecia mais o que era viver sem dor. Exatamente. A gente vai se acostumando, né? A gente vai se atropelando, a vida corrida, a vida automática, e a gente vai vivendo e a gente muitas vezes não percebe os sinais que o nosso corpo dá pra gente, né? E aí a gente vai vivendo, né? E aí o Alarcon tinha um aneurisma que se rompeu. E aí esse rompimento pode ser por um descontrole da pressão arterial, às vezes a pressão é alta, o Alarcon é hipertenso, né? Então pode ser por causa desse descontrole da pressão. Enfim, pode ser por algum estresse que a pessoa teve, né? Então o hemorrágico, esse aneurisma, ele se rompe e aí ocorre um sangramento grande, né, no cérebro. Por isso que o nome é derrame, que é o AVC, pois é. Por isso que o nome é derrame, né? O derrame é um nome popular, mas assim, ele dá a ideia de que se rompeu alguma coisa, né? Que teve esse derramamento de sangue. Mas muitas vezes pode ser o AVC isquêmico, né? Que não tem esse derramamento de sangue, mas o derrame é o nome mais comum e ok, né? A gente consegue entender isso, né? Sim.
E aí a Raquel tá falando que homens têm mania de não se cuidar, né? E aí, assim, os fatores de risco para ter o AVC. Homem, né? O fator de risco é muito maior. A idade, então, assim, depois dos 25 anos, a ladeira só desce. Então, quanto mais a idade vai passando, pior a situação. Pressão alta, diabetes, excesso de peso, obesidade, sedentarismo, o estresse. Então, são um conjunto de fatores, né, que pode levar ao AVC, né? E muitas vezes a gente está na situação de estresse, a gente não percebe, porque a gente está ali com adrenalina e vai vivendo, e aí... A gente naturalizou, né, Nath, o estresse. Exatamente. Assim, o estresse hoje é um dos principais fatores, assim, para AVC. Exatamente. E a gente acha normal, e não é normal. Exatamente, né? E aí, não sei se foi isso que aconteceu, mas você passou por um período de estresse. Quando o estresse passou, quando normalizou, veio o AVC, né? É tanto que eu tive a depressão em 2018, e aí fiquei meados de 2018, início de 2019, meio deprimido. E assim que passou um pouco a depressão, começou as crises de ansiedade e crise de pânico. Que aí isso foi o auge para mim, e eu comecei a tomar remédio. Tomei remédio durante muito tempo, durante 8 meses, eu acho, mais ou menos. Eu tive o AVC, eu estava terminando de tomar o remédio. Então, acho que todos esses fatores, eles se somaram para que o AVC acontecesse. Exatamente. E aí, assim, é muito importante que a gente tenha o conhecimento para a gente compartilhar isso com as pessoas e até para ajudar, né? Vou contar resumidamente, né? Quando o Alarcon teve o AVC, eu e Pedro, eu e Pedro e alguns amigos, né? A gente estava correndo em Mauá, e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Aí quando eu olhei, Andréia, eu falei, bom, não sei quem é Andréia, né? E aí não olhei na hora. E aí quando eu recebi uma ligação, quando eu vi, era o prefixo 83. E aí eu falei, bom, Paraíba, vou atender, né? E aí antes de continuar, a gente estava correndo, eu torci o pé na corrida, e aí foi no meio da corrida, a sorte que tinha uma ambulância próximo, e aí o moço falou assim, olha, a gente vai ter que esperar terminar a corrida para a gente poder levar você. Isso ia demorar mais umas 3 horas. Né? Eu falei, bom, não vou ficar aqui essas 3 horas, fui no Tá Fundo, Tá Raso, né? Pedro ali me ajudando, e aí a gente conseguiu chegar no final da corrida. Se eu estivesse esperando a ambulância, a Andréia ia me ligar, que é a cunhada do Alarcon, e o telefone não ia receber a chamada, porque era no meio do mato, então estava sem serviço, né? E aí eu atendi, ela falou assim, olha, o Alarcon tá passando mal, ele ligou para a mãe dele, só que a gente não consegue entender o que ele tá falando. Você consegue dar um pulo lá para ver o que tá acontecendo? Eu falei, olha, eu tô muito longe, né? Mas vou ligar para ele para tentar saber o que tá acontecendo. E aí quando Nath, eu liguei para ele... acredita que até hoje eu não lembro de você me ligando. Eu acredito. Não lembro. Porque, assim, é muito louco. Quando aconteceu que eu desci do meu apartamento, a primeira coisa que eu lembrei foi ligar para a mãe. E eu falava na minha cabeça, eu estava falando tudo certo. Só que a minha fala não estava saindo mais. E aí eu fui falar com o porteiro. E aí quando eu falei pro porteiro que ele não me entendeu, aí foi que a ficha começou a cair, assim. Eu já tinha passado uns 40 minutos, assim, sem entender que eu estava passando mal. Não entendia, definitivamente. O que você sentiu? Eu senti uma dormência e eu senti esse lado estranho. Mas na minha cabeça eu não estava doente. E o que você teve umas semanas antes? Lembra? Não. Você teve uma conjuntivite. Ah, foi. Eu tive uma conjuntivite nesse olho, que foi o lado do AVC. E pensava que era conjuntivite, né, na verdade. Na verdade, eu acredito que foi um derrame. Sim. E tratei como conjuntivite. Pois é. Você ficou umas semanas com conjuntivite, né? E aí eu lembro que foi numa quinta-feira, eu estava em Macaé, você me ligou, falou assim, Nath, meu olho está sangrando, o que eu faço? Eu falei, isso não é conjuntivite, corre pro médico porque tem alguma coisa errada. E aí, acho que você teve um AVC na semana seguinte, eu acho. Eu voltei a trabalhar na quinta-feira, no sábado eu tive. Então foi na mesma semana, né? Então, assim, o corpo vai dando sinais pra gente.
né? E a gente vai achando que tempo tá todo. ok, né? Que não é nada demais, né? E aí, aí voltando à história, eu liguei para o Alarcon, não entendi nada que ele estava falando, né? Eu falei, será que ele bebeu? Eu falei, não, o Alarcon não está bebendo. Eu falei, tá tendo um AVC. E aí, falei com você, você consegue andar? Eu entendi você falar que sim. Falei, então você vai andando, vai para a portaria, dá o telefone para o porteiro. E aí eu fui monitorando você pelo telefone, chegou uma hora que a ligação caiu, eu entrei em parafuso, falei, senhor, morreu, caiu, levaram o celular, pensei em mil coisas, né? E aí passou um tempo, a Andrea conseguiu e seu irmão conseguiram fazer uma videochamada com você e deram um print da tela. Eu vi um pedacinho daquele quadro que tem na entrada do seu prédio, né, que você morava. Uhum. E aí eu falei assim, tá na portaria do prédio dele. A sorte, que eu acho que nada é por acaso, eu acho que não é sorte, né? Que eu tinha o telefone da portaria, porque no ano anterior deu um problema no seu apartamento. E aí você viajou, eu precisei, né, te ajudei a resolver. E aí eu liguei pro porteiro. Falei, oi, tudo bem? Eu sou amiga do Alarcon. Ah, minha filha, oi, tudo bem? Ele tá aqui na portaria. Falei, então, ele tá passando mal, o senhor pode levar ele ao hospital? Que é na esquina, assim, né? É só virar a rua, é muito perto. E aí ele, não, filha, eu tô aqui sozinho na portaria, eu não consigo sair daqui agora, não. Falei, tá, então você coloca ele no táxi, por favor, quando eu chegar eu acerto com o senhor. Não, não tem dinheiro não, filha, não tem não. Falei, tá, então o senhor, por favor, leva ele agora pro hospital, porque ele tá tendo um AVC. Se o senhor não ajudar ele agora, ele vai morrer. Aí ele, tá bom, tá bom. Aí... E aí, nisso, eu liguei pro Diego, né, um amigo nosso, falei, Diego, corre pra lá, ele tava perto. E aí, deu um tempinho, o hospital me ligou, né, dizendo que eu tinha dado entrada no hospital, enfim, né. Então, assim, gente, conhecer os sintomas é muito importante, porque... E aí, isso foi num sábado, na quarta-feira, quando eu fui no seu prédio, eu fui na portaria, falei, sou amiga do Alarcon, eu queria acertar com o porteiro que estava aqui no dia e tal. Ele falou, era eu, minha filha. Eu falei, olha, desculpa se eu fui grossa com o senhor, mas assim, ele precisava ir para o hospital o mais rápido possível. Ele, minha filha, eu não percebi que ele estava passando mal. Eu só achei estranho, porque o Alarcon é tão educado e ele nem me deu boa tarde. E aí, mas assim, eu achei que ele tivesse bebido alguma coisa, que ele estivesse triste, eu não percebi, né? E aí ele falou assim, ainda bem que você falou, porque senão eu não ia perceber, né? Então, assim, a gente reconhecer esses sintomas, gente, é fundamental. Às vezes a gente passa na rua, acha que a pessoa tá alcoolizada, caiu, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, né? E aí, verdade. Um dos sintomas é esse que você falou, né? A pessoa pode ter alguma paralisação no rosto, ela perde força na mão, perde força nas pernas, ela pode ficar tonta também, né? Eu senti muitas tonturas. A pessoa pode ter dor de cabeça, né? E muitas vezes a pessoa, ela fala e ela não consegue falar, né? Como foi o seu caso. Você tentava falar e não conseguia. Sim. E a pessoa não entendia, né? Então, a gente conhecer esses sintomas, né? Esses sinais que o corpo dá é muito importante, né? Sim, exatamente, Nath. E aí, quanto mais rápido for o socorro, melhor vai ser a recuperação da pessoa, né? Então, quanto mais rápido ela chegar no hospital, melhor, né? E essas sequelas, elas são de acordo com a área que é afetada, né? Muitas vezes pode afetar a fala, o movimento, a escrita, como, né, afetou um pouco a sua. Sim. Então, assim, depende muito da área que foi afetada, né? Eu tive muita sorte, porque foi muito rápido. E a recuperação foi rápida. O socorro foi rápido também. Porque eu lembro que eles falam que tem um período mínimo, né, para você ser socorrido. E eu tenho problema de memória recente agora. Eu não lembro muitas coisas que eu fiz de manhã. Isso até pode ser usado pro bem, viu? Esqueceu alguma coisa, ontem, fez alguma coisa, falei, foi culpa do AVC. E é isso. E aí, respondendo algumas perguntas, né? O Paulo perguntou se você tinha algum histórico de arritmia cardíaca. Não, de hipertensão, né? Hipertensão sempre tive. Eu tomava remédio de pressão, mas achava que estava normalizado, não aferia a pressão. E a Vanessa perguntou onde você mora atualmente. Eu tô na Paraíba. Vim para cá em novembro. Eu fiz a operação em julho.
A segunda operação eu fiz em outubro, início de outubro, e em novembro eu vim embora para cá. A Quinha está perguntando alguma coisa. Você tem algum histórico de AVC na sua família? Não. Não tem histórico de nada, assim. Premiado. Verdade. E Mas assim, é o estresse, né, cara? Sim, sim. A gente na época perguntou para o médico, né, o que leva a formar um aneurisma. E aí, assim, a pessoa já tem alguma predisposição a ter esse aneurisma, né? E aí os outros fatores envolvidos podem contribuir. O estresse, a má alimentação, a pressão alta. Não que você tenha tudo isso, né? Mas são fatores, né? A idade. O meu pai teve um aneurisma, né? Na aorta. A sorte que ele conseguiu descobrir a tempo, fez a cirurgia e aí ficou tudo bem, né? Então, assim, a Tati perguntou aqui no privado como que essa... Ai, meu Deus. Calma aí que eu tô enrolada aqui com o negócio. Porque alguns precisam abrir o crânio para tirar a pressão sanguínea, se depende da quantidade de sangramento. Tati, eu não entendo muito. Assim, na época eu li muito sobre, né, como é que era a cirurgia. O Alarcon, ele fez uma que é chamada embolização do aneurisma. Então, é um catéter que entra pela virilha e aí vai até a cabeça, né? Até o cérebro. E aí, com esse catéter, o médico colocou um stent e uma mola, que era justamente para não ter esse rompimento, né? De nenhum outro aneurisma, né, no caso. E aí, nessa cirurgia, ele descobriu que o Alarcon tinha um aneurisma do outro lado da cabeça, que ele já operou e tá tudo bem, né? E aí tem mais um pequenininho que precisa operar. Mas, assim, a cirurgia eu não entendo. Eu sei que o Alarcon fez essa embolização porque o dele já tinha rompido, né? E aí foi só para colocar o stent mesmo para não ter nenhum novo rompimento, né? Mas essas diferenças eu não sei. Eu até peguei aqui, Nath, o laudo do médico. Que ele chama técnica assistida de stent diversor de fluxo. Amém. O pessoal perguntou com relação a se tem algum exame para identificar, né? Assim, geralmente é uma angiotomografia que se faz para identificar. Que eu já fiz. Eu fiz agora em que mês a gente tá? A gente está em maio. Maio. Eu fiz em início de abril. Fala. Não, eu tô dizendo, eu fiz aqui no hospital em João Pessoa. Saiu o resultado que tá tudo bem. Apresentou o outro aneurisma de 2 milímetros. Mas é isso. É angiotomografia. E assim, a gente não fica fazendo angiotomografia o tempo todo, não tem como a gente fazer isso, né? Por exemplo, meu pai nasceu com defeito. Chato, né, não dá, é muito caro, né? Imagina quem não tem plano de saúde, como que vai ficar fazendo? Né? Por isso que é importante a gente observar os sinais. Então, por exemplo, meu pai nasceu com defeito numa válvula do coração. E aí o médico falou assim, olha, você nunca vai ter problema, pode viver a vida tranquilamente. Ele descobriu em 1970 alguma coisa. E aí, a sorte que meu pai se cuida, né? Faz exames, enfim. E aí ele descobriu que tinha um aneurisma na aorta. Então, assim, não acredito em sorte, eu acho que nada acontece por acaso, né? Mas a gente precisa observar esses sinais. Então, o Alarcon tinha muitas dores de cabeça. Então, de repente, se ele tivesse feito um exame antes, procurado um neuro, né? Alguém perguntou aí como é que faz. Engraçado que eu confundia com sinusite. Eu sempre fazia exames regularmente, só que eu fazia para sinusite, pensava que era sinusite. E com a pressão também, né? E para pressão, cardiologista. Mas nunca imaginei que fosse um neuro, por exemplo. Então é importante a gente observar, né? Porque a gente não vai ficar fazendo exames o tempo todo, né? Mas assim, observar, tô com dor aqui, tô com dor ali, né? Tem alguma coisa que não tá normal. Não é normal a gente conviver com dor, né? E se a gente já tem fatores de risco que podem levar à doença, né? Eu tenho uma vida estressante, eu não faço exercício físico, eu tô acima do peso, a idade está chegando, tenho um histórico familiar, né? E muitas vezes a gente acha que assim, eu tenho alguém na família com a doença, eu vou ter a doença, né? Ou então, por exemplo, no seu caso, ninguém nessa família teve AVC. Então, assim, eu vou ter AVC, não tem nada a ver, né? O fator genético, ele é um fator, mas tem outros fatores envolvidos, né? O nosso estilo de vida, tudo isso contribui muito, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né, para o nosso corpo, né? Sim. Estou vendo alguma pergunta aqui. A Pri perguntou se você fazia um check-up anual. Fazia.
sofri, mas era isso. Eram exames que não tinham a ver com a causa, na verdade. Exatamente. E aí me perguntaram aqui qual é a sua profissão, né, de formação. Eu acho que a gente pode, né, pular para essa etapa. Eu sou administrador, com especialização em educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Eu trabalhei 18 anos nessa área. Só que com o processo da depressão, com a ansiedade, com tudo, eu meio que deu um clique. Eu disse, cara, eu não estou na profissão correta. Porque eu não estava me identificando mais com as coisas. E eu sempre gostei de atividades manuais, de cantar. Eu canto muito. Aliás, o canto foi um dos fatores que me ajudou muito na recuperação. Por conta dos músculos, né, que eu mexo muito. E com base nesse formato todo, eu acabei mudando de atividade. E aí eu defini para a minha vida que eu preciso de uma vida mais tranquila. Porque a gente nem sempre precisa estar com dinheiro para viver bem. Claro que é importante, tudo mais, mas a gente tem que fazer algumas escolhas que são cruciais. E aí foi que eu encontrei o macramê. Macramê, para quem não conhece, é isso aqui, ó. Tem uma galera perguntando. São técnicas de fio, de tear fio. E aí você faz vários dá para ver? Quem não estiver conseguindo ver, depois entra na página da Alarcom, que tem vários trabalhos lindos. Você faz vários tipos de nós e monta produtos e etc. E aí eu comecei a fazer e comecei a gostar, e comecei a trabalhar com as mãos, porque eu tinha muita dificuldade em dar os nós também. E isso foi me animando. A Nath me incentivou muito a fazer minha página. E eu criei a página, que é a Alarcom Design. Esse aqui aí eu estou participando da live da Nath. E estou fazendo para tentar ver o que é que dá. Olha, eu só acho, assim, uma pausa aqui, um parêntese, que você vai precisar dar uma palhinha pra gente, porque todo mundo tá aqui babando. Todo mundo tá aqui pedindo, eu acho que é justo. Mas fica à vontade, se você quiser. No final a gente termina com a sua voz linda. No meu aniversário de 30 anos, eu chamei um grupo de samba. Ele cantou, ele parou a festa, entendeu? Ele parou, porque ele canta. Eu já falei pra ele que eu vou mandar um vídeo dele cantando pro The Voice, porque ele é a minha esperança da gente ficar rico e viajar o mundo. E eu vou ser a nutricionista particular dele, deixa ele. E assim, eu acho que a gente é muito condicionado, né? Cresce, estuda, faz uma faculdade, consegue um emprego estável, né? Um emprego bom, carteira assinada, e aí vai vivendo, né? E aí muitas vezes a gente ama o que a gente faz, mas muitas vezes a gente não se encaixa muito naquele modelo. Mas a gente fica inseguro, a gente fica, né, tem um monte de boleto para pagar e a gente fica, né, postergando uma decisão, né? É verdade, Nath. Assim, a gente vai empurrando com a barriga, né? Exatamente. Até onde dá. Exatamente. E isso vai lhe consumindo, você vai testando o seu organismo para saber até onde ele suporta, até onde ele aguenta. Só que não precisa ser assim. A gente está num momento especialmente diferente, que as pessoas elas precisam se reinventar, né? Precisam se reconectar consigo mesmas para poder prestar atenção um pouco mais no outro.
né? Então, assim, o que é que eu faço de diferente que pode ser benéfico para mim e benéfico para o outro, sabe? Então, acho que cada vez mais a gente tem mostrado, o mundo tem mostrado isso. Cabe, assim, as pessoas se adequarem ou não. Aí é a escolha de cada um. Sim. Só que a vida cobra, né? E a cobrança, quando vem, ela vem de uma maneira muito forte, assim. Exatamente. E acho que é a gente encontrar o nosso porquê, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa missão? E cada um vai ter a sua, né? Pois Uma é. não é melhor ou pior do que a outra, né? É a gente com a gente mesmo. É uma reconexão, é um reencontro com a gente mesmo, né? Exatamente. E muitas vezes a gente precisa... tem gente que vive a vida inteira, né? Seguindo aquela rotina que é o padrão, né? Uhum. E ok, se a pessoa tá feliz, não vejo problema nenhum, né? Mas muitas vezes a gente tem aquele incômodo ali dentro da gente, né? O meu sonho é fazer aquilo ali, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou? Né? Então a gente fica muito nessa dúvida, né? E a gente acaba não saindo do lugar, acaba não fazendo nada, né? E aí, assim, eu acho que é um pouco dessa pandemia, assim, o que me trouxe, eu amo dar aula, amo compartilhar conhecimento. E eu falei, gente, eu preciso falar, eu preciso trocar, né? E fazer live, gravar vídeo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não tinha tempo para fazer isso, né? Até tinha tempo, mas, assim, eram tantas coisas que eu acabava não colocando isso como, né, uma meta. Prioridade, né? Uma prioridade. Então, assim, eu acho que esse momento, né, aproveitem, né? Acho que façam, arrisquem, tentem, né? Tira aquele plano que estava lá na gaveta, né? Que você acha que não vai dar em nada, né? Mas, assim, faz. É uma satisfação pessoal que não tem preço, né? E quem sabe isso pode virar uma fonte de renda, né? Fala. Eu lembro muito que você falava assim, apenas começa. Do jeito que você começar, do jeito que você tiver. Não importa como é que seja. Porque as coisas vão se ajeitando. Né? E isso a gente fica protelando e não coloca em prática. E aí se arrepende lá na frente de não ter colocado em prática antes. Exatamente. E eu acho que a gente tem muito medo, assim, né, do julgamento, da crítica, e não só do outro, mas, nossa, né, da gente fazer um negócio e falar assim, isso não ficou bom. Aí a gente vai arrumar 50 mil defeitos, né, e não vou fazer mais aquilo ali, né? É verdade. E aí a gente não faz nada, a gente fica parado, né, e não faz nada, né? Então, assim, eu adoro uma frase que uma amiga minha me falou, a Vânia, é melhor feito do que perfeito. Então, assim, faça. E aí, aos poucos, a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, né? Exatamente. Mas a gente precisa começar, né? E com essa mudança de vida, eu tive que ir pensando em vários tipos de produtos diferentes. Aí, eu nem falei, né? Esse aqui um bag yoga, que é para você levar seu tapetinho de yoga. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Obrigada, Vanessa. Faltam 20 minutos. Tá, obrigada. Esse é para você colocar a sua bolsinha de yoga. E você agora tá fazendo yoga? Em casa, né? Sim. Em casa, sim. Esse aqui é o Árvore da Vida. Muito lindo. O pessoal gostou. Aí tem vários. Tem um hanger, né? Que é um protetor para os vasos de planta que você coloca. Tem um daquele da luminária também, que eu acho lindo. Ah, tá. Esse aqui. Esse aqui. É lindo. Não cai no telefone. É lindo. Vou pegar. Você é um artista. Ó. É lindo. Esse. Tem vários. Esse abajur foi ele que fez. Acabei fazendo esse abajur. Quando ele foi, eu falei, tudo bem, você vai, mas o abajur fica. Envia para todo o Brasil, baby? Envio. Agora com os Correios é só ver a questão do frete, né? Mas envio sim. Eu vou mandar uma remessa para ir para o Rio.
Esse era o plano, né? Porque eu tirei férias em abril, não, março. E aí eu ia para Paraíba, tinha um monte de encomenda para trazer, cancelou tudo. Pois é. E eu vou mandar uma remessa, um monte de peça aí para o Rio, porque fica um frete único. E aí fica mais barato também, pessoal. Sim. E vou mandar para São Paulo também, lá para Jadilson, que ele ficou de ver para mim. Um monte de peça. Então, acho que vou trabalhar mais nessa linha, sabe, Nath? Isso aí. Dou maior força. Dou maior força. E eu fico muito feliz, assim, de ver essa redescoberta, né? Porque a gente muitas vezes só olha e só tem a coragem, né? De tirar do papel que a gente sempre sonhou quando a gente passa por uma experiência ruim, né? Numa situação como você passou, né? Que te fez repensar a vida inteira, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade de aprender muito com o seu exemplo, porque eu acho que foi uma lição para muita gente que estava ao seu redor, né? Da gente perceber como que a gente precisa do outro, né? Como que a gente não está sozinho. E assim, a gente perceber, Nath, a gente se abrir para perceber o quanto precisa mudar, o quanto cada um precisa se reconceituar, sabe? Se reorganizar, assim, porque a gente é um ser em completa mudança constantemente. Você mandou uma frase para mim hoje, né? Que a única certeza da vida é a mudança. Sim. Porque é isso. E a gente está passando por um cenário que está exigindo isso da gente fortemente, né? Ou muda, assim, não tem muito o que fazer, né? A gente precisa se reinventar, precisa mudar, e não só em termos profissionais, não, pessoais, né? Tem que ter muita cabeça para não surtar num momento como esse, né? De você manter a tranquilidade, de você continuar se cuidando, de você não perder a fé, não perder a esperança, né? Eu acho que é um momento da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Sim. Nem tudo são flores, tá? Sim. nem tudo é tão lindo quanto em Novela das 8. Mas é preciso... Eu acho que o fator principal para mim foi eu aprender quando eu tô lá embaixo. Uhum. Quando eu tô mal, assim, o que é que isso quer me dizer? Assim, por que eu tô passando por isso? Porque era um pensamento que eu não tinha antes. Sim. Sabe, assim, não é culpa de ninguém, não é culpa sua. Sabe, assim, é porque você precisa passar por aquilo para aprender alguma coisa. Exatamente. Isso é perfeito você ter esse olhar. Porque muitas vezes a gente passa pelas situações e a gente fica revoltado. Né? Por que eu estou passando por isso? Que raiva. Aí desconta em um, desconta no outro, desconta em si. Né? E a gente fica naquela roda ali de pensamentos e emoções negativas e a gente não sai do lugar. Né? Então Exatamente. A gente, né, acho que se colocar como espectador da situação e por que eu estou passando por isso? Né? O que eu fiz para chegar nesse momento atual? Né? Como que eu faço para mudar? Então, ter esse olhar, né, e ter essa tranquilidade, esse discernimento é fundamental, que a gente, né, nem sempre a gente consegue ter, né? Uhum. Mas isso é fundamental, né? É verdade. E é isso. Vocês tiraram foto, gente? Dá print aí, porque eu não tirei foto. Mas eu acho que, assim, e requer um aprendizado e uma serenidade muito sua, assim, de reaprender, né? Você agora é um novo Alarcon. Aquele Alarcon que existia, né? Já foi. Já foi. É um outro Alarcon em todos os sentidos, né? E uma pessoa que passa, né, pelo AVC como você passou e sobreviveu, porque né, as doenças cerebrovasculares, elas são uma das 3 principais causas de morte, né? Então, passar por isso e ter as sequelas, você teve sequelas, mas foram mínimas, assim, né, bem pequenas, porque muita gente tem, né? Então, assim, ter a oportunidade de viver uma vida nova, né? É como se eu tivesse iniciado do zero. Zerei a vida e vou começar de novo. Agora do jeito que eu quero. Isso aí, né? E eu acho que, assim, a gente que está, né, ouvindo a sua história, a gente não precisa passar por isso, né? Homens, principalmente, né? A Raquel colocou aí, homens que estão assistindo, né? Muitas vezes não se cuidam e acham que não é nada e vai vivendo.
né? Então, assim, não esperem, não deixem isso acontecer. Né? Não Isso esperem, me deixou muito claro, assim, né, de quanto que você precisa fazer uma medicina preventiva, sabe, assim, muito forte. E fazer uma série de exames regularmente, sabe, porque é super importante. Coisas que você não imaginava que fosse ter, como eu, por exemplo, no AVC, deixar no radar. Você sabe que tem exames que são importantes para isso. Então, preste atenção. Se você sente dor de cabeça demais, eu tinha muita mania de tomar Neosaldina, Dorflex, essas coisas. Mas que você tem alguns exames que identificam isso. Sim, sim. E cuidar do estilo de vida, né? Ter uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico. E assim, gente, não é para... eu preciso malhar todos os dias, fazer um crossfit. Não, é fazer um exercício que te dê prazer, né? E que te proporcione uma qualidade de vida, né? Eu descobri prazer na yoga, por exemplo, coisa que eu nunca imaginei. Pois é. E aí, assim, e alimentação. É óbvio que a gente, no final de semana, eu até posto de vez em quando no meu Instagram, pipoca doce com leite condensado. Eu adoro, não vou parar de comer, né? Mas assim, quando eu vim morar sozinha, eu comia quase todos os dias. E aí eu comecei a engordar, meu colesterol começou a aumentar. Eu falei, bom, não tá legal, preciso mudar. Então, até eu que sou profissional da área da saúde, me perco, né? E isso nós somos seres humanos, né? Mas é a gente tentar ter um equilíbrio, né? Não só comer a porcaria, mas é tentar equilibrar isso no seu dia a dia, né? Porque o corpo manda conta, né? E aí, na sexta-feira, eu vou fazer uma live com o Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A quantidade de mensagem que eu recebi, assim, como que eu faço para aumentar a minha imunidade, né? Gente, meu celular tocou aqui, faltam mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos. Então, assim, o corpo, você não melhora uma função de uma hora para outra. Não é assim, vou tomar um própolis todo dia de manhã e vou melhorar. Não é assim, né? O nosso corpo, ele tem um histórico, ele tem uma memória. E uma hora manda conta, né? Não tem muito para onde a gente correr. Então, a gente precisa fazer uma escolha, né? Vou viver, comer mal e não ter um estilo de vida saudável e aguentar as consequências, ou eu vou me cuidar, né? E claro que todo mundo vai morrer, isso é fato, né? Mas assim, como que a gente vai chegar numa idade mais avançada com uma qualidade de vida boa, né? E aí a gente, né, repensar um pouco disso, né? Eu me lembro muito da Rosita falando, que a Rosita falava... Ela tá aí, ela tá assistindo. Tá? Beijo, Rositinha. Que ela falava do nível de estresse. O quanto que você vai permitir que o estresse ele tire um pedaço da sua vida, né? E o quanto que isso faz mal, né? Assim, a gente precisa saber colocar limites nas coisas, porque a gente não coloca limite, coloca a responsabilidade nas nossas costas no outro, né? E não é assim. É a gente se amar em primeiro lugar, né? E a gente aprender a falar não, a gente aprender a abdicar de certas coisas, né? Por um propósito maior, né? Isso é fundamental. É uma coisa assim que eu acho que nunca vai ser minimamente falada. Assim, a gente nunca vai falar pouco disso, nunca vai ser suficiente, porque é uma coisa que muda a nossa vida de uma maneira muito, muito, muito forte, sabe? Então, acho que é sempre importante falar dessa questão do estresse, da questão da saúde, da questão da alimentação, que são fatores que são base da nossa vida. E que a gente, em detrimento de uma política capitalista louca, a gente abre mão de se alimentar direito, abre mão de se consultar num médico decente. A gente fica economizando em coisas muito pequenas, né? E aí não tem como. E postergando, né? Porque assim, a gente trabalha o dia inteiro. Quem tem filho, é uma loucura a nossa vida. Então, assim, não, essa semana eu não consegui ir ao médico, eu vou semana que vem. Aí chega a semana que vem um monte de coisa, não consegue ir. E aí é a mesma coisa a alimentação, o exercício físico. Eu tô muito cansado, hoje eu não tive tempo. Hoje eu não consegui preparar a alimentação, vou pedir um iFood, uma porcaria. E aí quando você vê, você tá nesse automatismo que você se perdeu, né? E aí para você parar isso, requer muita disciplina, requer muita coragem.
porque sair da zona de conforto dá muito trabalho, né? Mas, assim, a gente tomar as rédeas da nossa vida, né, e fazer uma escolha. Porque depois que o problema aparece, depois que a doença se instala, tem muitas que têm cura, tem outras que não têm cura, tem outras que a gente vai precisar se adaptar com ela, né? E aí é isso, assim, né? Tudo, acho que a gente sempre tira uma lição, né, de tudo que a gente passa. Mas, assim, você felizmente teve sequelas pequenas, né? Que você percebe que atrapalham o seu dia a dia, mas que, né, são pequenas se a gente comparar com uma pessoa que, enfim, ficou acamada, né? Exatamente. Mas atrapalha a sua vida, né? Então... assim, é muito louco, porque são coisas pequenas que, para uma pessoa normal, não faz tanta diferença. Mas para quem tem um AVC, faz uma diferença muito grande. É você reconquistar, aos poucos, aquilo que você fazia corriqueiramente. Exatamente, né? E aí, assim, te convidei para que você pudesse compartilhar, né, um pouco da sua história, contar um pouco, né, do que aconteceu com você, para ser um exemplo, né? Para ser a gente muitas vezes acha que isso acontece com o vizinho, né? Mas, assim, acontece com quem está ao nosso redor, com pessoas que a gente ama e que a gente pode, né, evitar e que a gente pode ter acesso a isso e fazer escolha, né? De quero que isso aconteça comigo, o que eu posso fazer para evitar, né? Então, da gente repensar, né? Da gente ter essa escolha, né? Fazer essa escolha, Nath, né? Eu queria te agradecer também pelo convite, não só pelo convite, mas pela vida como um todo, né? Porque tá chegando teu aniversário, é uma bênção, assim, acho que... Cabelos brancos. Mas nem só isso, né? Acho que toda a questão da experiência que você com sua idade tem, por exemplo, é incrivelmente maravilhoso. Então, te agradeço muito pelo convite, por tudo. Te parabenizo oficialmente pelo seu aniversário. Sexta-feira. Sexta-feira, estamos todo mundo aí junto, separado. Junto e separado, né? E assim, eu quis aproveitar esse momento porque eu adoro estar com pessoas, adoro conversar, adoro trocar e adoro a minha profissão. Eu acho que eu brigo muito, assim, mas assim, no sentido de falar da importância da gente se cuidar, né? Cada um do seu jeitinho, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? E é isso, né? Da gente ter qualidade de vida, da gente viver bem, né? Para estar perto de quem a gente ama e continuar vivendo bem. Eu tô achando que você vai precisar cantar. Eu só acho. Eu vou cantar só um trechinho da música que eu cantei para você no seu aniversário. Que lindo! Foi assim: perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mal olhado. Nosso lar se esquentou, a esperança terminou. Tem muita flor pra todo lado, pra curar a minha dor. Procurei um bom doutor, te mandou beijar meu beijo mais molhado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Ai. Tchau, gente, que eu vou começar a chorar aqui. Beijo, Nath. Que lindo. Baby, você tem que ir pro The Voice, você tem que cantar, você é maravilhoso. E eu acho que, assim, você tem uma luz incrível. Quem não te conhece, conhece por mim, já tem um carinho muito grande por você, porque sabe o quanto você é especial, o quanto que você é uma pessoa iluminada, né? E você ganhou uma segunda chance. Né? E eu acho que isso é uma lição para todo mundo, né? Da gente fazer valer a pena, da gente viver a nossa vida intensamente, falar para a pessoa que a gente ama, né? Tá com saudade, liga, ama, fala que ama, né? Faça o que seu coração mandar, né? E não deixe seus sonhos morrerem, né? E eu acho que depois de tudo que você passou, acho que o que eu comecei a pensar muito foi assim: qual o legado que eu quero deixar, né? Se eu morrer hoje, o que eu vou deixar de legado para as pessoas, né? Então, acho que faz a gente pensar, né? Como que a gente vive hoje em dia, né? É verdade, Nath. Um beijo enorme. Beijo. Tá?
Também te amo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Muito obrigado. Todos Foi mandaram lindo. mensagem. Foi lindo. Prometo que eu vou ler com calma depois. Tá.